Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui para uma nova videoaula. Hoje a nossa aula vai ser sobre unidade do paciente e higiene e profilaxia. Bom, unidade do paciente. Esta unidade é o espaço físico hospitalar onde o paciente permanece a maior parte do tempo durante seu período de internação. É basicamente composta por cama, mesa de cabeceira, cadeira, mesa de refeição e escadinha. O paciente acamado deve ter sempre à disposição uma campainha para chamar o profissional da enfermagem caso necessite. Bom, essa não é a nossa realidade. Nós temos um leito completo como este, mas em quartos particulares, né? Enfermaria é um em cima do outro e quase não tem espaço nem para nós passarmos. Apesar de ser um protocolo de 1,20 m de distância para cada leito, mas essa não é a realidade. Principalmente agora que nós estamos aí vivendo esse momento de pandemia, aí é que não tem espaço mesmo, né? Bom, a campainha, ela tem que ficar próxima ao paciente. Por quê? Ele precisa chamar a enfermagem, ele não está lá porque ele quer, porque ele está doente e ele necessita dos atendimentos, os cuidados de enfermagem. Bom, às vezes o paciente não tem nem a campainha e às vezes profissionais que não têm responsabilidade, ele acaba tirando essa campainha da mão do paciente. Às vezes, essa campainha, ao invés de ela estar na mão do paciente, está enrolada lá na régua de gases, né? Então, é um direito do paciente. Imagina se fosse seu pai, sua mãe, seu irmão ou até mesmo seu filho que tivesse lá hospitalizado. Você gostaria que ele ficasse dessa maneira? Não, né? Então, nós temos que tratar o nosso paciente como nós gostaríamos de ser tratado, como nós gostaríamos que tratassem a nossa família. É muito desumano deixar um paciente dessa forma. Por exemplo, esses profissionais que não têm responsabilidade, eles não sabem nem o diagnóstico do paciente. Vamos supor que é um paciente que está com câncer. O câncer, ele dói. E os pacientes, às vezes, eles ficam à base de morfina, mas mesmo assim que a morfina, ela é um analgésico muito forte, mesmo assim, ele ainda sente dor. Imaginem vocês, a dor desse paciente. E às vezes o profissional que vai mal-humorado trabalhar, aí ele fica assim, para de encher o saco. Isso são os maus profissionais, gente. Então ele fica, não enche o saco, ou ele faz de conta que não está vendo, ou então o paciente, ele não tem condição de levantar, o profissional vai lá e enrola essa campainha lá na régua de gases para ele não alcançar. E eu já vi gente até puxar o fio da campainha para ele quebrar e o paciente não ter como chamar. Isso é desumano. De novo, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, se fosse meus filhos, eu não iria gostar. Então vamos pensar dessa forma. Nós temos que tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Bom, a unidade do paciente, seja ambiente individualizado, quarto ou espaço coletivo, a enfermaria, devem proporcionar-lhe completa segurança e bem-estar. Nesse sentido,
Lembramos que o estado de conservação do teto, piso, parede, instalação elétrica, disposição de mobiliário e os espaços para a movimentação do paciente e equipe multiprofissional e dos equipamentos que são aspectos importantes a serem considerados. Então, é necessário ter um teto decente. Por que isso? Porque às vezes, dependendo do paciente, por exemplo, o paciente que ele toma morfina, ele também tem alucinações. Então, se eu tenho um ambiente escuro, com mofo, ou então aquelas paredes muito escuras, o paciente começa a ter alucinações por causa da cor da parede. O efeito do psicótico, né? E também ele começa a ter esse tipo de alucinação por causa da cor da parede. Então, é padronizado, não tem cor padronizada, mas é padronizado que a cor seja clara, como essa minha parede aqui, ó, que é clarinha. Então, isso ajuda bastante o paciente. As instalações elétricas, a gente não pode ter gambiarra. Quantas vezes eu já vi dentro de hospital, paciente com um monte de aparelho e com uma extensão numa única tomada e ela segurando um monte de aparelhos. Isso é um perigo. Ou então aqueles fios desencapados. Ou então aquelas gambiarras que passa o fio aqui atrás e fica aquela coisa horrorosa. Então a gente tem que deixar a unidade do paciente com um ambiente agradável e também livre de acidentes. Outra questão é a influência do ambiente e dos fatores estéticos sobre o estado emocional e humor das pessoas. Bom, estado emocional e humor das pessoas. Nós temos que trabalhar não de cara feia, nós temos que tratar o nosso bem, o paciente bem e nós estarmos sempre com um aspecto sereno, né? Não precisa ficar lá reganhando os dentes o tempo todo, mas nós precisamos estar com aspecto sereno. Aquele paciente, ele não tem culpa dos seus problemas. Ele não tem culpa de você estar trabalhando mais de 12 horas, mais de 24 horas. Ele não pediu para estar ali. Então, o ideal é que nós estejamos sempre bem para poder passar tranquilidade para o nosso paciente. Quantas vezes a gente tem que sair de casa, deixar o filho doente e cuidar do filho do outro? Mas é a profissão que eu escolhi, então eu tenho que trabalhar com dignidade, fazer o meu trabalho humanizado. Decoração atraente, cores de paredes e tetos agradáveis, iluminação adequada, ambiente arejado, calmo e silencioso, proporcionam maior aconchego às pessoas, especialmente aos doentes. Então, nos hospitais não é permitido com exceção à maternidade, não é permitido levar flores para deixar no quarto. Mas o ambiente pode estar agradável, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Isso dá um ânimo maior ao nosso paciente. Desculpa. Além das questões estéticas que ocasionam ao paciente, familiares e profissionais uma sensação agradável, a assistência prática e humanizada pressupõe a preservação dos direitos do paciente e uma maior aproximação no campo das relações humanas. Então, de novo, eu tenho que tratar o meu paciente como eu gostaria de ser tratada.
Pressupõe ainda tratar das atividades cotidianas de forma a melhor atender às necessidades do paciente. Por exemplo, ampliação dos horários de visita, facilitação do uso de meios de comunicação com o exterior, conservação de objetos pessoais e possibilidade de recebimento de carta, manter o celular do paciente. Alguns pacientes ainda levam aqueles santinhos, são religiosos, terços, fotos. Então, na medida do possível, eu tenho que manter isso do paciente. Faz parte da vida dele. Então, se eu tirar tudo isso dele, por exemplo, na UTI o paciente ele fica nu, simplesmente com aquele avental, ele não pode ficar nem de cueca, nem de calcinha, e não pode deixar nada, nenhum pertence, nem óculos, nem calçado, nada dentro da UTI. Epa, mas peraí, tem exceções. Outra coisa, tira óculos, tira dentadura, né, a prótese dentária, e aí o paciente, ele fica se sentindo um nada. Então, mesmo dentro da UTI, nós podemos sim abrir exceções. Por exemplo, o meu paciente, ele está internado lá porque ele teve uma precordialgia, uma dor que ainda está para esclarecer, uma dor no peito a esclarecer. Ele não está entubado, ele está consciente e orientado, porém ele precisa estar sendo assistido mais de perto, ele precisa de uma monitorização. E isso não tem nas unidades de internações. Bom, esse paciente ele precisa ficar sem a prótese? Ele precisa ficar sem o óculos? Não. Às vezes o paciente é religioso, tem aqueles pacientes que gostam de ler a Bíblia. Ele não poderia ficar com a Bíblia dele ali? Pode sim, gente. A gente tem que saber a hora certa. Se é um paciente que está entubado, a gente entrega tudo para a família e assim que ele estabilizar, eu vou pedir para a família trazer. Eu não tenho que seguir o protocolo. Dentro da UTI não pode ter isso, não pode ter aquilo. Peraí, mas tem as exceções. Outra coisa, eu estou com um paciente muito grave. Meu paciente está com prognóstico fechado, ou seja, ele vai morrer. Eu não posso deixar a família entrar fora da hora da visita? É protocolo entrar só 2 pessoas no horário da visita, mas ele está morrendo. Eu não posso ser um pouco mais humana e abrir exceção? Eu posso sim e eu devo fazer isso, para que depois eu não fique com dor na consciência. Então, protocolos, eles são para ser utilizados sim, mas a gente pode abrir as exceções. Bom, isso permite que a pessoa internada possa considerar a unidade que lhe é possível, expressar sentimentos e valores, dispondo de objetos relacionados ao seu mundo. Denomina-se artigos hospitalares os materiais utilizados com o objetivo de prevenir danos à saúde das pessoas ou de estabelecê-la, se necessário aos cuidados dispensados. Ele tem grande variedade e as mais diversas finalidades, podendo ser descartáveis ou permanentes, ou esterilizados, ou não. Então, nós já vimos na aula passada sobre artigos hospitalares. Tem artigos hospitalares que eles trazem infecção, que nós vamos precisar esterilizar, outros nós vamos precisar desinfectar, né? Limpá-los muito bem. Então, esses são os artigos hospitalares. Bom, agora nós vamos falar
sobre higiene e profilaxia. No dia a dia de nosso trabalho, executamos grandes variedades de procedimentos e muitos deles repetidas vezes. Em geral, a importância que lhes é conferida associa-se ao grau de complexidade, à tecnologia envolvida, à capacidade de provocar danos ou complicações ao paciente e à frequência de realização. Então, nós vamos mexer com um monte de coisas, tanto os artigos hospitalares, os aparelhos, né, a tecnologia, mas a gente precisa tomar sempre cuidado. E o principal cuidado é a lavagem das mãos. Hoje nós estamos aí vivendo essa pandemia e nós estamos dando mais valor à lavagem das mãos. A lavagem das mãos, ela não esteriliza nossas mãos. Nossas mãos, elas não vão estar totalmente livres de micro-organismos, mas ela vai evitar a proliferação, que ele se alastre por ambientes ou por pessoas. A pouca adesão dos profissionais da área da saúde à prática da lavagem das mãos reflete em parte essa situação, pois o procedimento simples, comum na esfera social, como um hábito de higiene. Os especialistas são unânimes em afirmar que é um dos procedimentos mais significativos para a prevenção e controle da infecção hospitalar, sendo-lhe atribuída a possibilidade de redução acentuada da carga microbiana quando as mãos são lavadas com água, sabão e desgermantes. Desgermantes são detergentes tópicos, né, específicos para se fazer a lavagem das mãos. Ou desgermação do paciente, aquele paciente que vai para o centro cirúrgico, então nós precisamos, antes de mandá-lo para o centro cirúrgico, isso vocês vão ver em clínica cirúrgica, antes de mandá-lo para o centro cirúrgico, nós vamos mandar ele tomar banho com sabonete desgermante. Então, é para diminuir a flora microbiana. Bom, sempre que eu dou essa aula, sempre que eu dava, né, essa aula, os alunos sempre falavam: ah, professora, eu não vejo ninguém fazendo assim. Mas é para vocês fazerem assim. É necessário. Eu sempre mostrava o motivo da lavagem das mãos. Mas mesmo assim, os alunos sempre davam a reclamar. Hoje, com a pandemia, nós temos consciência do que é a lavagem das mãos, a importância. Nós temos a higienização das mãos e a lavagem das mãos. A higienização com álcool gel e a lavagem das mãos. Então, as duas são importantes. As duas funcionam igualmente, porém existe um momento de se fazer. Mas para frente eu vou falar sobre isso. Técnica de lavagem das mãos. Para que a lavagem das mãos seja eficaz, é necessário utilizar técnica apropriada para a remoção da sujidade, suor, células descamativas e micro-organismos presentes em todas as partes das mãos. Palma, dorso, espaços interdigitais, unhas e punhos. Isso vocês vão ver quando eu fizer a demonstração da lavagem das mãos. Visando evitar a contaminação durante o processo, antes de iniciar a lavagem das mãos, devemos retirar adornos. O que são adornos? Relógio, pulseira, anéis, alianças,
pois esses objetos, eles acumulam sujeiras e micro-organismos. Então, se eu estou com um anel, eu vou lavar as mãos, vai ter acúmulo de sujeira. Lembram dos artigos, da lavagem dos artigos que eu dei na aula passada? Então, nós falamos que se houver sujidade, os artigos eles não vão estar desinfectados, eles não vão estar esterilizados. Da mesma maneira é a lavagem das mãos. Se eu não tirar adornos, eu ainda vou ter sujidade nas mãos. Bom, visando evitar contaminação durante o processo, antes de iniciar a lavagem das mãos, devemos retirar os adornos. E também tem álcool gel e água e sabão. Bom, vamos saber como é que nós vamos utilizar isso. Muitas pessoas perguntam se o álcool em gel é tão bom quanto a lavagem das mãos. A resposta é bastante simples. Tanto o uso do álcool em gel quanto o de água e sabão são importantes para limpar as nossas mãos e prevenir até mesmo algumas doenças, como a gripe. Entretanto, o álcool gel não pode simplesmente substituir a água e o sabão, uma vez que a retirada da sujeira não pode ser feita com álcool. Então, se eu tenho sujidade, por exemplo, eu calcei uma luva, a luva de procedimento ou a luva estéril, ela tem talco dentro, é a chamada luva talcada. Então, eu tenho sujidade nas minhas mãos. Se eu usar o álcool gel para fazer a higienização das minhas mãos com talco na minha mão, resíduos de talco na minha mão, vai virar uma papa e não vai fazer a higienização. A mesma coisa se eu pegar um material que ele tenha um outro tipo de sujidade. Por exemplo, se eu pegar um material que tenha terra, eu não posso usar o álcool gel. Então tem a hora certa. Ele é eficiente sim, mas na hora adequada. Bom, vocês sabem quando é que nós temos que lavar as mãos? Quantas vezes nós temos que lavar as mãos? Quantas vezes vocês acham? Bom, vou dar a resposta. Quantas vezes necessária? 200 vezes? 4 vezes? 500 vezes? Quantas vezes necessária? Quantas vezes eu achar que a minha mão tem sujidade, eu vou lavar. Bom, mas existem alguns momentos que estão especificados. No início e no fim do turno de trabalho, eu tenho que fazer a lavagem das minhas mãos. Quando eu entro no hospital, eu já entro com bactérias. Vocês sabem me dizer a diferença da bactéria hospitalar e a bactéria extra-hospitalar? Bom, a bactéria extra-hospitalar é uma bactéria mais fraca. E a hospitalar, ela é multiresistente, ela tem muita resistência. Se eu trago bactérias lá de fora e elas se misturam com a bactéria hospitalar, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais forte. Então, tenho que evitar de trazer novas bactérias. Então, no meu início e no fim do plantão, eu tenho que lavar a mão. Mas no fim do plantão, sim, porque eu não posso levar as bactérias do hospital lá para fora. Por exemplo, por coletivo, para minha casa. Eu preciso tomar muito cuidado com a minha casa. Bom, antes de preparar medicação, antes e após o uso de luvas. Mas eu vou colocar a luva, mas você tem que estar com a sua mão limpa. Antes e após entrar no quarto do paciente, antes e depois do contato com
com o paciente, depois de manusear material contaminado, mesmo quando as luvas tenham sido utilizadas, antes e depois de manusear catéteres vasculares, que são, por exemplo, o gel onde eu peguei uma veia, ou aquele catéter lá na jugular que o médico pegou, porque quem pega esses catéteres é o médico ou o enfermeiro, dependendo. Se for um catéter venoso central, é o médico. Se for um gelco na jugular, é a enfermeira, tá? Sonda vesical, vocês vão saber, tá tudo meio estranho ainda para vocês, né? Mas vocês mais para frente vão saber exatamente o que é isso. Mas eu vou explicando assim de maneira mais fácil. A sonda vesical é aquela sonda para fazer xixi. Tubo orotraqueal, que é aquele tubo que o médico coloca, que vem até aqui na entrada do pulmão, que o paciente entubado, então chama tubo orotraqueal, e outros dispositivos. Após o contato direto com secreções e matérias orgânicas, então secreções, catarro, secreção de aspiração, sangue, fezes, urina, tudo eu tenho que, além de usar luvas, eu tenho que lavar as mãos. Após o contato com superfície e artigos contaminados, entre os diversos procedimentos realizados no mesmo paciente, então, por exemplo, eu dei banho, eu tenho que fazer um curativo. Então, eu acabo de dar o banho, no banho eu mexi com fralda suja, eu acabei de dar banho no meu paciente, eu vou lavar as mãos para eu calçar uma outra luva para fazer curativo. Quando as mãos forem contaminadas em caso de acidente, após coçar ou assoar nariz, pentear os cabelos, cobrir a boca para espirrar, manusear dinheiro, antes de comer, beber, manusear alimentos e fumar. Após manusear quaisquer resíduos, ao término de cada tarefa, ao término da jornada de trabalho. Então, conclusão, nós vamos lavar 400.000 vezes as mãos, quantas vezes forem necessárias. Bom, agora nós vamos para a técnica de lavagem das mãos. Eu fiz um vídeo de lavagem das mãos e vou postar para vocês. Então, por hoje é só e muito obrigada e até a próxima.